Despelucados, dois escritores em busca de um tema. Processinho vem aí, vai ser maravilhoso, gosto. Oi, queridos. O primeiro programa foi para o ar e a gente quer agradecer a gentileza, a graça, a doçura, a todas as pessoas que comentaram e apareceram. Foi muito legal. A gente agradece mesmo, muito, a gentileza, a presença. O querido lindo, fofo, meu amigo, parceiro, falando, estou ansioso pelos próximos. Obrigada, nós também. Todo mundo lindo, Elinho, Pati, Ricardo Cabral, me ensinando o nome dos livros que eu não sei e me corrigindo. Foi o Ricardo que me deu o meu primeiro Onete. Eu devo a ele meu primeiro Onete e meu primeiro Sandor. Um dia falaremos de Sandor. O amado Fernando te dizendo, Stra, que esse aparelho que você quer, que traduz tudo na hora, é o Peixe Babel, do Guia dos Mochileiros, do Mochileiro das Galáxias. Exatamente. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Fernanda, eu li aquilo, eu falei, nossa, eu queria um desse para mim hoje. Exatamente. Mas tem outros, além desse da ficção, tem outros que estão acontecendo na não ficção. Aí. Deve estar para acontecer algo parecido. A gente não precisa engolir o peixe. É muito bom aqui, boa lembrança. O Abel, que tem uma editora linda, gostou, perguntou quando a gente vai botar mais gente, a gente vai chamar participações especiais. Abel, vai preparando o terno, as abotoaduras, punho de renda, porque nós vamos ter participações. Tati, enfim, Dalva. Aliás, esse é um dos recados que eu tenho para dar hoje. Dalva Ferreira é uma das grandes poetas paulistanas em atividade, mesmo, não estou brincando. Ela é uma imensa poeta. Ela viu o primeiro episódio. As coisas extravis que ela disse que faria com você dão um processo no RH da droga. Agora eu fiquei curioso, preciso ler isso aí para saber se é paz ou se é guerra. Ela não disse nos comentários, ela teve reunião comigo e com a Suzy. Entendi. Sábado, e as coisas que ela disse que faria com você, enfim, o RH da Drops está de sobreaviso, talvez caibam no mínimo uma advertência para a companheira Dalva. O Bacamarte da Tere está azeitado, eu gostaria de deixar isso bem claro para todas as fãs, mas não estou aqui para julgar ninguém. Ontem foi meu aniversário. A Marli comprou da Sandra Toscano brincos para mim. E a Sandra Toscano, que viu o programa e nos amou, esses aqui ela me mandou de presente. Quando eu contei para a Suzy que eu ganhei brincos de Sandra Toscano, que é uma designer de joias muito chique, Suzy falou, o podcast já tem apoio. Chama apoio isso, Stra, não é jabá. Você que é pobre, chama de jabá. É agora apoio o nome. Apoio. Gente, obrigada pela gentileza, pelos ois, pelo amor, pelas correções, pelos nomes de livro que Tia Fal nunca lembra. Mesmo, a gente está feliz. E ainda, uma última coisa, Stra, é com você. Desculpa, é assim, eu sou da guerrilha do sotaque. E quando eu fui falar de sotaque, eu não estava falando de você. Eu estava falando desse povo que julga o sotaque dos outros e acha chique falar sotaque. Né? Eu não estava falando de você. Eu não sei do que você está falando. O problema da minha memória de peixe. Porque eu falei, eu fui ver, a Suzy fez um minúsculo filminho com a que a gente fez no primeiro programa, de destaque, ela chama de destaque, que eu amei. E aí eu fui rever, porque eu vou botar no diarinho de hoje. E aí eu falo que essa perseguição pelo sotaque perfeito, não raro, é coisa de gente babaca. Eu não estava, depois eu me ouvi e falei, Fábia, você talvez, depois do seu pai, seja a pessoa mais grossa da face da Terra. Ah, com certeza. Eu estava falando de você. Mas eu jamais acharia você babaca, senão eu não seria sua amiga há 50 anos. A gente não estaria continuando. Mas eu não lembro disso. Eu depois preciso ver. Você vai lembrar, porque você vai ver o filme. E eu acho lindo teu aprimoramento do sotaque de Barcelona. Eu acho caralho. Só quero, porque eu me ouvi e falei,
eu virei aquela pessoa imbecil. E eu não quis soar assim. Então, me desculpa. Mas você está pedindo desculpa de uma coisa que eu não sei. Então, na verdade, eu primeiro preciso assistir para aí ficar bravo, aí eu vi as suas desculpas. Exatamente, tem todo o processo. Os meus héteros andam ficando muito putos na vida comigo. Eu desenvolvi um dom de deixar meus héteros putos. Entendi. Eu tô acostumada. Pode Eu não ficar cheguei puto. nesse patamar ainda. Quando eu chegar no patamar de ficar puto, eu vou pedir que você me peça desculpas de novo. Por favor, Fica eu assim. pedirei. Eu Maravilha. pedirei porque eu me expressei horrivelmente e fui muito cretina e não estava falando de você. Perfeito. Eu não lembro mesmo, eu repito, eu não Graças precisaria. a Deus. Muito obrigada, queridos. Ficamos muito felizes. Amamos Sim. vocês, amando a gente. Escrevam, deem like, nos amem, mandem cartas. Eu recebi um monte Brincos, de... mandem brincos. Mandem brincos para nós. Eu recebi um monte de coraçõezinhos no WhatsApp. Eu fiquei tão feliz. Fico feliz Porque eu estava também. com muito medo desse podcast. Eu quase desisti, eu tive muito medo e foi Posso falar que para não me ele, deixou Paulo? desistir. Posso Pode, falar? claro. Foi Stravinsky que não me deixou desistir, me deu bronca, inclusive. Meus héteros ficam bravos comigo e me dão broncas. Os meus héteros estão nesse nível de chilique. E Sim. aí, Stravinsky me deu uma puta de uma bronca. É isso. Exatamente. Parar de viadagem. Mas Eu muito tava obrigado, muito fico muito apavorada. contente também. Sempre é bom esse feedback. Queremos seguir em receber feedback e que assim seja. Então, pronto, meu amor. Então, fiquem com o programa 2. Para me consertar. No nosso último filminho, eu falei, não li nada de ficção recentemente. Mas eu ganhei um cavalheiro em Moscou, de um amigo. E eu devorei, porque é maravilhoso. Eu achei maravilhoso. E aí a minha mãezinha, foi minha mãe que lembrou, porque ela falou, não, ela viu, né, o filme, e falou, não, você leu o filme da minha série. Ela viu uma série, que eu tô louca pra ver, desse livro, que eu só li o livro. Então, me consertando, eu li um livro recentemente, que o querido Maurício me deu de presente. É um livraço. Faz um resuminho do livro que eu fico curioso. É um cavalheiro de uma família moscovita de muitas posses. Vem a Revolução, a casa dele, ele não mora mais em Moscou, ele mora fora, mas ele volta para a Rússia para salvar uma tia. Não, mentira, a avó, amada e querida, que está lá no casarão da família. Ele tira a véia de Moscou, tira a véia da Rússia, mas ele fica. E aí ele é preso pelo exército revolucionário num hotel lindíssimo, chiquérrimo, que agora é um hotel que serve à revolução. E ele fica preso lá. E ele tem uma vida de prisioneiro, mas ele tem uma vida lá dentro daquele hotel. Hotelzão. E eu gostei muito. É um cara que escreve muitíssimo bem. Eu gosto muito de cotidiano. Eu gosto muito de saber, minhas ideias políticas falam sobre o primeiro-ministro da Espanha, são darará, mas você sabe, você convive comigo há 45, 46 anos. Há mais de 2. Quando é assim, você fala há mais de 2 anos. É como eu conto meus gatos. Quando as pessoas perguntam quantos gatos eu tenho, eu digo 2. Se você vir mais de 2 gatos na minha casa, você está bêbado. Exatamente, é por aí. Eu quero saber tuas ideias sobre o primeiro-ministro da Espanha, mas eu gosto de saber que você mudou de pasta de dente e que agora teu dentista mandou você destrocar. Eu gosto de saber que quando você acorda de manhã, você leva a tua caneca para a janela e quando a Terê sai para o trabalho, você já tomou café, já deu um beijinho na Terê e aí você vai até a Sagrada Família dar um rolê. É disso que eu gosto. Detalhes da vida cotidiana, né? É disso que eu gosto. As pessoas confundem isso com, eu não quero te dar satisfações da minha vida. Vai tomar no cu, amigo. Ninguém está pedindo satisfação. Para mim eu gosto, mas eu não sei descrever. Eu acho que as pessoas têm uma capacidade maravilhosa de descrever o seu cotidiano. Eu ia falar isso. Esse autor é impecável nas pequenas descrições.
de como o cara, como é o bar do hotel e como ele está vestido e como ele passa a se vestir depois que ele vira prisioneiro no hotel que ele era hóspede, os bigodes, a caída dos cabelos, o tom das roupas. Tem sim, gente que tem uma absurda habilidade para descrição. Mas eu acho que só o desejo de dividir já torna a descrição boa. É por isso também que somos amigos há tantos anos. Você faz isso comigo e, principalmente, você permite que eu faça isso com você. Algumas pessoas não gostam, não querem. A divisão da intimidade, eu não estou falando intimidade o todo dia. Acima de 18 ou abaixo de 18, tanto faz. Não, eu sou 50 a mais, não me venha com muito detalhe também, que eu nem dou conta. Mas algumas pessoas têm muita dificuldade com isso. E não sei, a nossa amizade é isso. Você faz isso comigo, duas andadas, aí eu fui para academia, aí eu voltei, aí eu vi uns turistas, aí eu fui almoçar com a Lu, aí meu amigo do México, aí, e você permite que eu faça. Mas você faz isso com você é quase uma profissional disso. Você faz isso com uma capacidade, articula várias redes sociais, fotinho dos livros. A gente não combinou, mas a ideia hoje é essa, ficar um puxando o saco do outro, não? Pode ser. 40 anos, gente. Eu acho que tem uma coisa que eu não consigo, e sabe o que eu estava lembrando? É um trauma de sexta série, sétima série. Traumas. Professora Leila Rentroianoni, lembra dessa professora? Lembro. Ela eu lembro como se fosse hoje, Fal. Eu ia super bem de redação, eu gostava de redação, sempre achava o máximo, escrevia bem, receber boas notas, eu adorava. Mas tem uma coisa que eu não sabia fazer, que era descrever um ambiente. Por exemplo, aquela coisa de Grande Sertão Veredas, né? Que esse é o outro. Não, Os Sertões. Os Sertões, que é aquela 400 páginas falando de um carro. Né? Tá, entendi. Eu não consigo fazer essa parada. Nunca consegui, acho que me traumatizou um pouco nesse período. Porque eu lembro que ela pediu para nós, a gente descrever o que tinha numa foto lá. Eu lembro até hoje da foto, inclusive. Porque era um caminho de terra, de um lado meio bosque, assim, e do outro lado uma coisa mais descampado. E aí eu vi a foto, né, e já entrei na onda, entrei pelo bosque, fui naquela escuridão, encontrei pessoas, eu inventei uma história enorme. E eu achando, né, metido que sou, achando que eu ia arrasar. Falei, bom, eu vou superar essa porra de descrição, né, e vou, enfim. Ela foi depois de um tempo, foi entregar notas, deu a nota pra mim, me deu acho que coisa assim, bem 6, 5, 6. E um comentário, né, escrito assim. A história era muito boa, mas o objetivo do trabalho era uma descrição. Entendi. Então aí ficou, quer dizer, não vou culpá-la, coitada, era uma boa professora, mas de fato eu tenho problemas, eu não consigo me inspirar muito não sei, e eu quero, hein, não é que eu falar, não gosto, eu quero ficar descrevendo uma mesa e a cadeira e a mancha, mas eu não tenho, falta de prática também. E você faz isso muito bem, é muito prazeroso ouvir você contar essas histórias. Não as histórias, é você contar as coisas que você está vendo. É muito legal. Que bom ouvir isso, Strata. Então, fico muito feliz de ouvir isso de alguém. E tanto, os 2 livros que você citou, tanto Euclides quanto Guimarães, são muito craques de descrição. Cada um do seu jeito, são muito craques de descrição. O Brasil tem um monte, né? Tem o Graciliano. Bom, no Angústia, você tá junto do Graciliano. E o Érico Veríssimo, Fal, você sempre fala do Érico Veríssimo, sempre. Esses caras, Zélia Gattai, a Gattai é maravilhosa nessa descrição miúda do dia a dia. Eu comi isso, aí eu peguei o copo de leite, aí eu não sei o quê, aí eu liguei para minha mãe, que entre amigos não é uma coisa de vou dar satisfação da minha vida tão importante. É compartilhar o cotidiano com alguém que por acaso não mora na mesma casa que você. E até porque o nosso cotidiano, 99% das vezes, é muito desimportante mesmo, né? Nosso cotidiano tem isso. Não está no palco, né? Não Ele tem... se torna importante e querido quando eu falo, olha, eu vou compartilhar com você a chuva na minha rua, a minha andada para a Sagrada Família,
Fal, você não sabe, eu já estava andando para a Sagrada Família e pensei. Mas você não me disse, Fal, pensei, nananá. Você me disse, eu estava andando na rua. Eu já tinha feito 4.000 dos meus 6.000 passos. Eu estava de boné, porque estava sol. Então, eu acho que isso dá um amor e uma graça à vida de cada um. Eu acho. Eu vou treinar mais isso, porque eu preciso. Esse exercício desse olhar mais delicado, né? Eu acho que a gente falou na outra vez também do Cenas de Solidão, e eu lembro que acho que o que eu gostei no livro era esse prazer dos detalhes das várias coisas, de como é que era a casa, como é que era a rua, e que com vídeo não tem um como né? Você filmou e passou já, né? A câmera fez assim, já passou a cena. E de repente aquilo são 10 páginas explicando a rua, e a vez está todo mundo louco lá, fazendo aventuras Enfim, a história que eu vejo 100 anos é ótimo. Na série eu vejo tem muita coisa que tá bem feito, mas perde o encantamento de você se deliciar nesse detalhe, essa coisa demorada, né? Esses acontecimentos, né? A descrição do cigano lá, você fica horas imaginando a figura, a barba dele, a roupa que ele usa. Lá ele apareceu, já é ele, né? Já tá dito, né? Já tá dito. Num segundo já tá dito que o cara é cigano e como é que ele se veste. E no livro ocupou alguns parágrafos provavelmente que eu acho mais gostoso na vida. Eu amo esse tipo de literatura. E esse cara aqui do Cavaleiro em Moscou, eu estou muito feliz. Eu não sabia que tinha série, eu fiquei muito que eu vou querer ver a série. Eu fiquei muito feliz de ter lido antes, porque vai ver que deve estar, né? Enfim, vai ver que está muito bem ambientada, mas as descrições do cara são preciosas. E sabe outra coisa que eu achei muito legal também? Acabei de ver, faz 1 hora que eu terminei de assistir a série do Ripley. Sabe o Ripley? Sei. Tinha rolado um filme, né? Sim, mas tem 2 filmes, pelo menos que eu conheço, eu sou muito ruim de cinema. Tem um com Malkovich. Esse eu não sabia. Ele tá ele tá tão malvado, ele é maravilhoso. Procura o Ripley do Malkovich. O do... Daqueles 2 bonitinhos. Um dos bonitinhos lá. Isso, tem um dos bonitinhos e tem um do Malkovich. Eu amo. Eu vi esse dos bonitinhos, achei um filme muito legal, eu lembro que eu gostei há muitos anos. E fica no Netflix aparecendo pra mim, Ripley, aparecendo preto e branco, personagens, que seja, atores desconhecidos. Falaram, não vou ver esse negócio, não vou ver. Eu resolvi ver. Adorei. Que bom, adorei porque era... 1 episódio e meio. O quê? Eu vi 1 episódio e meio. Você não gostou? Nossa, adorei. Não. Eu adorei porque a pegada era outra, isso eu queria te dizer. No outro filme, o lance era a história em si, os grandes protagonistas, aquela Itália linda, colorida. O negócio era a história. cada cena, cada tela, cada câmera, tem uma cena com um navio parado na diagonal fazendo... Eu ficava fascinado, assim, eram fotografias cada cena. Aquelas cenas dele escolhendo os roupões. Quem quer que leve para o cara na Itália. Ai, que coisa... Olha, eu concordo que acho que o primeiro episódio eu não curti tanto, eu fui curtindo mais. O último foi sensacional. O último eu nem lembrava que terminava em Veneza, nem lembrava do filme. Acho que segue a sequência, né? Lindo. Veneza em preto e branco é uma das coisas mais bonitas. Imagino, eu vou tentar. Essa série cutucou alguma coisa na minha ansiedade que eu fui me sentindo mal, e aí eu não vi além do segundo episódio, da metade do segundo episódio, foi me dando ansiedade, assim, eu fui ficando... Já aconteceu comigo a primeira vez isso, é uma história que te dá uma angústia, né? Ansiedade, dá um mal-estar, eu concordo, mas era um mal-estar que eu achava meio fascinante, tinha um fascínio aquela picaretagem do cara, né? Tinha um certo fascínio. E nessa eu fiquei menos preocupado com o cara e fiquei viajando nas imagens, assim, sabe? Nas cenas incríveis. Veneza em preto e branco, cara, é uma coisa maravilhosa. Assim, eu nunca tinha... É muito legal. E aquele ator é fora de qualquer possibilidade, né? O Ripley, ele é... Ele é conhecido, Eu nunca conhecia. Eu já vi bastante coisa com ele. Eu não lembro o nome de ninguém, não vou lembrar o nome dele, mas ele é craque.
Ele é A craque. gente vai ser muito bom para quem está nos assistindo, que vai ser Não, assim. vai ser sempre Falar, tem um assim, livro amado. muito legal, né? Que fizeram um filme com um ator que é incrível, a gente não lembra o nome, né? Mas é ótimo. Eu sou filha da minha mãe. A minha mãe descreve as pessoas assim. Sabe aquele ator que é a cara do Burt Lancaster, mas ele é moreno e tem uma pinta e um bigode? Não, porra, não sei. Minha mãe. Como é que era o nome daquele cara que era o pai da Carla Camurati na novela? Que novela, né? Exatamente. Eu sempre falei mal da minha mãe, eu tô igual. Eu Eu simplesmente. tenho uma certa raiva, eu não vou dizer assim abertamente, mas acabei dizendo, com essa gente que sabe os nomes de tudo. Mas sabe, eles sabem os nomes, as novelas, os filmes que fizeram, o que foi. O ano. Não, esse filme não pode ser de 2017, ele é de 2015, porque, amado, 2 anos de diferença. Não, e tem isso para muitas coisas, né? Tem isso para futebol. Tem amigos meus que falam com uma tranquilidade a seleção, a escalação de 79 do Corinthians. E sabem mesmo, não é que eles sabem. E o gol que fez, e se era de trivela, e quanto tempo, no primeiro ou segundo tempo, eu acho admirável. Eu também. Faltou esse pedaço de DNA. Não conta comigo para nada. Quando o moço vem entregar um pacote, fala, senhora, qual é seu RG? Eu falo, moço. Não, eu hoje em dia, Eu não orgulhosamente, eu sei meu telefone, sei meu CPF, sei meu RG e sei o RG da Espanha. Então já são 4 números você é um diferentes. adulto. Agora não sei mais nada. Não, mas você tem 4 números a mais do que eu na sua memória. E você lembra que antes a gente sabia os nossos números de telefone uns dos outros? Eu sabia o seu, eu sabia o do Paulo José, eu sabia todos os números do consultório do meu pai, o número do BIP do meu pai, e o número para pegar recado no BIP do meu pai. Eu ligava na central, pegava os recados, anotava e ligava para ele e dizia, o hospital tal, não sei o quê, Imagina. BIP, para quem está nos ouvindo, quer dizer, o que é BIP? É BIP, joga no Google. Várias coisas que nós dizemos, vocês terão de jogar no Google, novinhas. Por favor, a gente não vai explicar também, a gente não tem paciência. Telefone da minha mãe, da clínica da minha mãe. E engraçado, porque, ou seja, capacidade a gente tem, né, de guardar, mas ou ela foi embora... E não era uma questão de idade, porque os novinhos hoje também não sabem nenhum. Não é que eu tô velha, então eu tô, né? Mas a gente não sabe mesmo. Mais vida, né? Mais vida ocupa mais memória, acho que também tem isso. Imagina que a memória da criança é uma bola vazia que vai se completando com pedaços de vida, tem pouquinho, então cabe qualquer merda, né? Agora não cabe. Tem uma crônica linda do Veríssimo, linda, que ele vai falando todas as coisas que ele foi esquecendo conforme ele envelheceu. Ele fala, eu sabia fazer cola para colar pandorga, para colar pipa. Era uma fórmula que envolvia farinha e água e confusão na cozinha. Eu não sei mais. Eu sabia que número multiplicar por um raio, por um raio para saber quanto tempo o trovão ia demorar. Agora eu não sei mais. Ele vai falando todas as coisas que ele foi envelhecendo e foi esquecendo. Perdeu. Eu sempre lembro dessa. Agora eu estou com a idade que ele devia ter quando ele escreveu essa crônica. E eu compreendo totalmente. Assim, é isso. A gente desaprende. E vira uma confusão também, né? Não acontece com você, Fal, de você tem uma história... uma história da sua vida que você já não sabe se é verdade ou não, porque lá atrás você mentiu um pouquinho e agora você já não sabe o tamanho da mentira. Eu tenho muitas. Eu tenho muitas histórias que eu não sei se aconteceram comigo ou com o Pedrão. Era eu ou era o Pedrão? Sei. Foi o Pedrão ouviu e me contou, ou eu ouvi e contei para o Pedrão. Então, o meu irmão, que a gente tem idade, né, apesar dele dizer que é muito mais novo que eu, é tudo mentira, né? Pedrão mente muito. Eu tenho muita história que eu não sei mais com quem aconteceu, que eu não sei mais se eu vi ou se ele assistiu. Eu tenho umas coisas mais feias de dizer. Historinhas que eu mentia lá atrás, pequenas mentiras, né? Ou seja, certos sucessos que não tinham acontecido, na verdade, né? Coisas muito bestas também. E que hoje, se eu lembro delas, eu não lembro qual que é a real. Eu falei assim, pera lá, mas eu lembro que tinha um pedaço que era mentira. O que é verdade de verdade? O que é mentira? Mas tudo isso era uma mentira? Será que essa história inteira não aconteceu, né?
É uma coisa meio Alzheimer também, né? Pode ser uma mistura. Lembra de um filme com Bill Murray, meu amado Bill Murray, que ele é baseado numa peça, num romance do Dickens, que é o cara malvado e sovina, que é visitado pelos fantasmas do Natal passado. Sim. E o Bill Murray é um executivo da TV, muito rico, muito bem sucedido e muito malvado. E aí, quando um dos fantasmas diz, você nunca fez nada da sua vida, você não sei o quê, ele fala não. E aí ele começa a narrar um monte de coisas de série de TV. Não, eu desci correndo pela encosta da Campina, não, eu isso, eu aquilo. E o fantasma vai dizendo, não, isso é do seriado tal, não, isso é do seriado tal, não, nada é da vida dele. É tudo lembrança, ele tem de ter assistido. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu quero somos só nós. O que eu não quero, ou seja, o que eu não gostaria, e aí seria realmente já um problema de problemas mentais já, de acreditar nas pequenas mentiras, né? Ou seja, então eu gosto de fazer essa separação. Bom, tudo bem, lá quando eu tinha 7 anos eu menti pra menina dizendo que eu era um super-herói X, né? Mas agora, olhando pra trás, não, eu não era e tudo bem, né? Ou seja, o menino tá perdoado, a mentirinha é boba. Mas o meu problema hoje é você, mas eu falei isso mesmo pra menina? Ou eu imaginei que falei? Sim, sabe? sim. Tem uma cena, ó, pra visualizar, tem uma cena, fez de menina é bem isso, lá no Cervantes que você conhece. Não sei se você vai lembrar, lá no fundão tinha umas coisas de madeira, uns brinquedos de madeira que tinham um balanço único. Trepa, era maravilhoso. Mas já tinha 500 crianças, tinha um balanço. O balanço. E tava uma hora uma menina que eu era apaixonado, não sei se você vai lembrar, que chama Rosane, uma menina que outro dia eu conto história sobre ela também. E ela tava lá, e eu olhando a cena, eu tava feliz em olhar aquela cena dela, saltitando lá na balança. E aparece meu arqui-inimigo, o Zé, que era um cara que eu já não ia muito com a cara, mas eu não vi, naquele momento ele virou meu arqui-inimigo. Porque ele chegou todo troglodita e empurrou a Rosane, quase que ela cai no chão, a Rosane. Sé, seu calhorda. E aí, eu peguei, eu tava uns 10 passos dele, eu peguei ele assim, empurrei ele e coloquei ela. Aí já vem essa situação que eu já não sei se é verdade ou não. Porque ela foi de novo sentou de novo na cadeira, na cadeirinha do balanço, né? Eu senti o olhinho dela quase lacrimejar, assim, de emoção, e eu andei, eu não foi que eu fiquei lá com ela, eu andei em linha reta para o horizonte, né, para o Velho Oeste. Essa é a cena, Fal. Eu não sei que porra de verdade essa história tem. Se nada é verdade, acho que alguma coisa é verdade, mas não sei se é verdade. Que eu empurrei o cara, eu acho que sim, mas se ela tava com esse olhinho assim, já é imaginação minha, eu acho que de fato eu olhei, mas muito mais por vergonha do que posei uma posição de super-herói. Então eu fico reconstruindo essas coisas. Tinha 7 anos, imagina. Então é isso, histórias dessa situação me fazem lembrar muito. Eu falei, não dá pra contar. Essa história dá pra ser contada com 1000 formas diferentes, né? Somando as mentiras, né? Porque tem a verdade absoluta, que já não lembro qual é, e já que eu liberei para qualquer mentira, eu posso fazer 1000 mentirinhas diferentes, né? E para citar de novo o Veríssimo diz, não existe a verdade, existe a versão que colou. É maravilhosa essa frase dele. Eu lembro da gente, por exemplo, que eu não sei se isso é verdade ou não, porque claro, a imagem que eu tenho sempre da gente cantando lá na portaria, cantando as músicas loucamente, esperando sua mãe chegar. Que a dona Mali demorava 2 horas para chegar. E eu que morava lá do lado fazia companhia para nossa equipe. Em vez de ir para casa, você ficava lá cantando, é isso mesmo. Cantando com você. Só que mas isso não foi o começo da amizade, isso aí já era amizade acontecendo. Para mim, o começo da amizade foi numa biblioteca, da dona Glorinha. Foi lá que começou, né? Não tô louco. Foi, porque eu passava o recreio na biblioteca. Eu também. Sempre fui essa pessoa gregária. Continua, né? Olha para trás, você continua na biblioteca. Continuo. Eu fiz isso da minha vida e sempre fui essa pessoa. Eu não lembro da gente em aula, eu lembro da gente na biblioteca. Eu falei assim, a gente nunca foi da mesma turma, Estrada. Né? A gente nunca foi da mesma turma. É verdade. Eu era do A e você era do B. E aí a gente fazia, e a amizade nossa na biblioteca lá. Então isso... Geralmente hora de recreio. A gente era nerd, né? É que não tinha esse nome na época. É isso, a gente ficava lá na biblioteca a salvo dos animais. Dos animais. Agitados do recreio. E eu me lembro demais, essas são 2 cenas, a gente no recreio da biblioteca lendo, e o Rodrigão, eu não sei o sobrenome do Rodrigão. Pereira Lopes. O Rodrigo Pereira Lopes, ele era mais velho do que a gente, 1 ano ou 2, ele era um ano ele só era grande.
Ele era um ano mais velho, ele era repetente. Eu lembro muito que a gente não era da mesma turma e eu não era da mesma turma que o Rodrigão. Ele era da tua turma ou de uma turma. Isso na quinta. A única que eu fui da classe dele foi quinta série. Tá, então a gente já era amigo há muito tempo. Eu me lembro muito de como o Rodrigão era querido com você. Eu lembro que o Rodrigão tinha um quadro, acho que era do Chico Anísio, mas eu não sei, que um chamava o outro de meu garoto. E o Rodrigão, que era grandão, ele era altão, não sei se agora que todos crescemos, se ele ficou altão, mas ele era maior do que a gente. Sim. E eu lembro dele andando com você no recreio e ele puxava você pela manga da camiseta do uniforme e falava, meu garoto. E eu achava aquilo tão fofo, tão meigo, sabe? Aquilo foi uma amizade improvável. Ele repetiu o dinheiro na quinta série, foi parar na minha classe, na classe que eu estava. Eu era muito bom aluno, de bem. Eu não era estudioso. Não, mas você era muito bom aluno. Eu era cara muito correto naquela época, eu deixei de ser, mas foi na quinta, graças a ele, também por ele, que eu fui mais malandro. Eu não era malandro, eu era um cara exageradamente bom aluno, porque eu era o puxa-saco, eu era o cara que eu não gostava daquela figura. Eu tenho uma foto, eu na quarta série, até a quarta série, eu era o anjinho irritante, sabe aquele anjinho que todo mundo gosta, menos os teus amigos mais próximos, os caras que são um anjinho irritante. E aparece o Rodrigão, sentamos juntos, a gente era completamente oposto, todo mundo tinha medo dele, porque ele batia mesmo, né? Ele era bravo, ele era grande, ele tinha se repudiando, então ele era um cara, né, meio outsider. A gente sentou do lado. Obviamente que a amizade foi ajudada pelo fato de eu passar muita cola para ele, né? Então ele ficou muito grato. Ele veio para Barcelona uns anos atrás, ficou aqui em casa, inclusive. O Rodrigo é outro que eu tenho amizades muito mais sazonais, de tempos em tempos, mas é um cara, uma figura também. Não, eu queria te dizer que assuntos de escola a gente teria um monte, o que eu não sei se o pessoal que nos assiste vai achar agradável, né? Olha, o pessoal que nos assiste tem que esperar a gente achar um jeito desse podcast existir. A gente está buscando caminhos. Eu não sabia que você era o anjinho, porque eu só te via na hora do recreio e enfiado na biblioteca. Mas tinha grande chance, né? Sua vida um anjinho nerd. Não, mas na época que a gente se conheceu na biblioteca, eu já não era mais um anjinho. Eu fui anjinho até a quarta. Mas anjinho não é a palavra, é um falso anjinho. Quarta a gente já se dava. Mas a biblioteca acho que foi depois, né? Não, a biblioteca é uma constante da minha vida cervantina desde o meu primeiro dia de aula. Ela mudou de lugar, lembra? Ela era lá dentro, e aí eles construíram aquela externa, mais chique. Você pegou lá dentro, eu achava que nossos encontros eram na nova. Não, eu peguei a primeira, que era lá dentro. Né? Mas era isso, era um falso anjinho. Eu sabia que eu não era anjinho. Essa era a questão, mas eu fingia muito bem de anjinho. Os professores me adoravam. O assunto o Rodrigo me ajudou a ter uma espécie de equilíbrio entre essas forças, né? Não dá pra você ter uma cara, uma máscara de bonzinho, como também não dá pra fazer uma máscara de nada, né? Dá um pouco tirar essa máscara e ser uma pessoa mais real, né? Os amigos que eu tenho até hoje do Cervantes eram amigos que não foram meus amigos nessa época, porque eles morriam de medo do Rodrigo. E o Rodrigo batia neles mesmo. E não entendiam como é que eu era amigo dele, como é que eu tinha conseguido, como é que o Rodrigo me protegia, né? Porque também tinha outros grandões. Eu lembro, Esses outros grandões, o Rodrigo me protegia dos outros grandões. Era muito engraçado. Isso também é uma coisa que dá para escrever a respeito. Tem umas coisas de memória que é legal achar o ponto que se transforma em o que é universal do que a gente está dizendo, né? Porque no final, tudo bem, tem o Rodrigo, tem a biblioteca, mas tem um universal aí que todo mundo se identifica, né? As amizades da escola, essas coisas, a gente não se encontrar direito, não saber quem né? Como é que a gente está construindo nosso ser, nosso jeito de ser. Isso é universal. E as coisas que a gente carrega, né? Alguns se carregam como nós, assim, há 5 décadas. E acho que isso é universal, porque todo mundo tem estudado onde estudou, tendo convivido com quem quer que seja. A gente carrega as pessoas e o efeito delas em nós. Como foi? Eu não sei se eu já te perguntei isso alguma vez na vida, mas como foi você sair depois de muitos anos do Cervantes e ir para uma outra escola? Como é que foi aqueles primeiros dias, ou o primeiro dia? Você estava nervosa, você estava animada, você acha que ia dar certo, você achava que era uma merda?
Eduarda? Como é que era? Você lembra? Eu lembro que eu era um ano, eu repeti, então eu era um ano mais velha do que os meninos da minha turma, mas o Gávea era um colégio muito, assim, outros egressos do Gávea dirão coisas diferentes, inclusive o Pedrão. Tudo que eu falo do Gávea, o Pedrão fala, não era assim, você está fantasiando, era horrível, era um bando de riquinho, blá, 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 blá. Na minha turma, tinha pessoas adoráveis, tinha o Fabão, tinha a Aline, tinha a Veri, tinha o Daniel Lief, que agora trabalha com cinema, e era um doce de criatura. Eu fui salva também por duas coisas. Eu escrevia muito bem e eu lia muito. Então, na primeira semana de aula, ficou muito claro que essa menina nova só tira 10 em redação, e todos os livros que a gente tem que ler, ela já leu. Eu tinha lido tudo que eles tinham para ler. Aquele ano, eu acho que foi naquele ano, tinha, por exemplo, O Menino no Espelho, do Sabino. Eu sabia decor. Então, eu lia um outro livro, eu li No País das Sombras Longas, e aí eu tinha que escrever a respeito e contar para a turma, porque eu era a única lendo aquele livro naquele momento. Mas esse No País das Sombras Longas não é aquele dos esquimós? Não. Você leu? Olha, eu li esse livro com 17, 18. Não, eu li 12, 13. Maravilhoso aquele livro, muito bom. Eu li porque o resto da turma ia fazer prova do Sabino, e eu já tinha lido aquele O Menino no Espelho. Aí eu fui contar para a professora, toda feliz, que eu já tinha lido, fui me exibir para a professora, e ela falou, era maravilhosa, ela era uma professora chamada Neide. Eu tive 4 grandes professores na vida e ela foi um deles. E ela falou, jura? Você já leu? Você sabe tudo da história? Então lê esse aqui. E me deu O País das Sombras Longas para ler. Ela que te deu esse livro, nossa. Ela me deu, me mandou ler, mandou escrever a respeito. E o Gávea fazia isso, e eu não sei se eu já sabia fazer isso antes do Gávea. O Gávea pegava o talento de cada um e transformava o teu talento na tua distinção. Então tinha um menino que era ótimo em vôlei, e o Gávea punha foto do menino no corredor, e o menino ia dar palestra para os pequenos de como era jogar vôlei no Paulistano e ser da equipe bababado, clube e tal. Tinha menina que dançava flamenco, como as meninas do Cervantes, tinha o cara que, sei lá, o Gávea pegava o teu talento e te mostrava que era aquela tua distinção na vida. Gávea me ensinou a transformar o que não era tão bacana em mim, como, por exemplo, eu ser a mais velha da turma, porque eu era repetente, num talento. O Gávea foi maravilhoso, assim, que o Pedrão, se o Pedrão estiver assistindo, ele tá falando, imagina! Mas, para mim, além da minha turma ter sido muito, eu não tenho contato com absolutamente ninguém, a não ser com uma menina que não era da minha turma, a Nina. Não sei se você conhece. Ela é famosa na internet, ela é uma baita escritora. Eu não tinha contato, eu não tenho contato, eu não sei se eles carregaram isso para a vida, mas eu me lembro como era importante que o Daniel fosse bom de vôlei e de inglês, que o Sérgio fosse bom não sei o quê, que a Aline fosse excelente aluna, e como isso nos distinguia. Não sei, eu achava todo mundo ali extremamente talentoso, e com o Mutran desenhava muito bem, o Fabão era engraçado e era muito culto, e não sei, todo mundo ali tinha o Daniel escrevia maravilhosamente bem, o Gabriel era um excelente ator, tocava violão, era lindo. Mas todos esses que você falou eu conheci. Deve ter aqueles que não faziam parte desse circuito, né? Aquele pessoalzinho do cantinho lá da classe que ninguém dá muita bola. Não sei se ninguém... Você nem lembra, né? Porque eu tinha cada um tem uma turma, eu não vou lembrar de... A turma era muito legal, era muito legal. Meninos. Mas os que eu convivia e que eu estudei junto a vida inteira eram pessoas... Então, eram pessoas excepcionais, porque a gente era ensinado que seja lá, se é bom quem tampar a caneta, você é excepcional nisso. Isso te faz um cara especial nesse detalhe. Para mim, isso foi muito importante. Você ficou lá até o terceiro colegial, até o final? Até fechar, eu fiquei lá até o terceiro colegial. O Gávea acabou no ano que eu acabei o terceiro colegial. Segundo meu pai,
A coitada da Laura está exausta de vocês. Segundo meu pai, o Gávea fechou por nossa causa. E eu fiquei lá até o Gávea fechar. Eu sou muito grata de eu ter podido acabar o colegial lá. E para mim foi a diferença na vida. Que nem o Rodrigão foi a sua diferença. Para mim, ter um Gávea em volta de mim fez uma enorme diferença. Eu não sei como eu teria conseguido lidar com a vida sem o Gávea. Um dia a gente precisa falar do Gávea, né? Mas o que eu tive possibilidade de participar daqueles fins de semana lá, aquelas montagens que você fazia lá, aquela coisa era incrível, hein? Aquilo, eu tenho uma recordação tão bonita daquilo, porque era tudo de bom, né? A gente era adolescente, né? Então era maravilhoso passar, jovens juntos passar um fim de semana num sítio, gravando coisas, né? Gravando cenas. O Daniel já era o cara que filmava, Já né? era, o Daniel sempre foi o nosso homem do cinema. Um dia a gente precisa falar mais disso, porque eu acho que aquilo foi muito especial. Aquilo foi muito marcante para minha adolescência. Sabe uma coisa que eu achava muito legal? Não sei se eu te falei. Essas coisas que eu falo, essas pequenas mentiras, né? Que não são mentiras, mas eu gostava do mistério que eu era pro pessoal do Cervantes, pelo fato de eu ter uns amigos de outra escola, que eram vocês. Era o pessoal do Gávea. Era a turma do Gávea. Ao mesmo tempo, para a turma do Gávea, eu gostava do mistério que eu era para eles, porque eu era um cara de outra escola. Então eu ficava omitindo coisas assim. Eu gostava de ser, no final das contas, o misterioso. Então não era uma mentira, mas era um jogo, né? E era muito engraçado esse jogo. Eu me achava o máximo, né? Nossa, mistério. E no final virei isso, né? Que é um cara que de fato é um nômade, porque talvez também por isso eu não me identifiquei nunca mais em nenhum lugar. Eu não consigo dizer este lugar é meu. Porque eu gostava era de estar jogando, né? Tô aqui, agora vou para ali, indo para ali eu conto o que eu fiz no outro lugar. É uma grande aventura. A última vez que você veio aqui, estava conversando com a minha mãe sobre isso, nós falamos isso, assim, é a minha observação sobre nós. Nós somos tão terrivelmente parecidos e lidamos de forma totalmente diferente com isso na vida. Eu também nunca me senti parte de lugar nenhum. Eu não tenho uma casa, por exemplo, eu não pertenço a um lugar. E eu fiquei sempre parada no mesmo lugar, me sentindo parte de lugar nenhum. Você passou a vida, e até hoje você faz isso, você passa a vida indo de um lugar para o outro e não se sentindo pertencer a lugar nenhum. Nós dois temos a mesma percepção e nós lidamos com isso de maneira totalmente diferente. Não, mas eu durante muito tempo, eu achava isso uma busca, né? A busca de achar o meu lugar, né? Então você, de alguma forma, você também fala, bom, este é o meu lugar, apesar que eu não me identifique muito, mas esse é o meu lugar. Acho que tem um lado interessante, mas o meu é um sofrimento. Foi um sofrimento, deixou de ser. Eu acho que realmente já faz muitos anos. Bom, o que me ajudou muito a vir para cá também. Ou seja, eu no Brasil sempre não me sentia muito brasileiro, para resumir muito, porque afinal sou filho de espanhóis. E ao chegar aqui, e já é a segunda vez que eu venho morar aqui, em Barcelona, eu sou esse brasileiro que mora aqui. Na primeira vez que eu morei em Barcelona, eu queria não ser o brasileiro que mora aqui, eu queria passar desapercebido, que não reconhecessem o meu sotaque, que não, sabe, nada. Eu queria que as pessoas não percebessem que eu existia. Não consegui, obviamente. E agora eu tô cagando, eu não quero fazer o menor esforço, eu quero que saibam que eu não sou daqui. E quanto mais diferente for a possibilidade. O último que foi, me falou assim, você é um italiano? Eu achei divertidíssimo, o cara me acha que é italiano. Essa coisa de eu não pertencer agora é um prazer para mim. É uma coisa que... Era essa minha última pergunta para você. Você aceitou aos 53 que você nunca vai pertencer? Sim, a resposta é objetivamente sim, mas com nuances. Mas tem um lugar que eu pertenço que é o mundo. E eu me vejo fazendo isso muito mal, me vejo tentando aos poucos convencer as pessoas sobre isso. De que é um mundinho único aqui, entendeu? É um lugar em que a gente deveria estar neste lugar. Eu fico passeando por este lugar chamado mundo, e a ele eu pertenço. Agora, Brasil, Espanha, São Paulo, foda-se. São lugares de passeio, de passagem. Adoro eles, adoro esses passeios e passagens. Mas não busco mais me pertencer a algum lugar, a algum clube, a algum time. Você aceitou essa impermanência e essa não pertença? Um pertencimento aonde quer que seja. Sabe o que eu percebi, Fal, que eu gosto do meu olhar de estrangeiro.
sei lá, eu falei Veneza, vou para Veneza, eu gosto de olhar. Todo turista que vai lá vai ter um olhar de estrangeiro, não tem nenhuma diferença, o meu olhar não é especial para isso. Mas para mim não precisa ser Veneza. Ou pode ser um canto de Veneza, ou pode ser uma ruazinha aqui de Barcelona, ou pode ser Mairiporã. Eu gosto desse olhar do estrangeiro olhando para aquele lugar. Esse olhar me agrada muito mais do que esse olhar da comodidade de saber onde é a farmácia. Então é esse lugar de eu não sei, de encontrar uma rua nova, de ir no mesmo lugar e fazer caminhos diferentes pelo mesmo lugar. Barcelona ainda está longe de ser um lugar totalmente conhecido para mim. Então é um estrangeiro por muito tempo, mesmo estando no mesmo lugar. Mas o meu plano mesmo é esse, continuar viajando, literalmente. Muito bom, doutor Straviz. Foi um belíssimo podcast. Se ninguém gostar, nós gostamos. Se ninguém gostar, bom, eu ia fazer palavrão aqui, mas vamos ser educados neste final. Eu gostei muito, eu anotei até isso. Muito bom. Eu acho que está ficando muito interessante essa nossa experiência. Tá muito legal essas coisas que a gente está falando. Eu senti, não sei se fique claro, mas eu senti desta vez que a gente ficou menos preocupado em falar algo para os outros e ficou mais no nossos tricôs aqui. E eu achei uma delícia. Eu acho que o ETOS vai ser assim mesmo. As pessoas, se isso for agradável para as pessoas, ótimo. Se não, vai ser no mínimo agradável para nós, né? Eu, pelo menos, achei muito gostoso. Eu também gostei muito das lembranças. Então, até a próxima. Até a próxima gravação. Na próxima, a gente vai ter uma luz melhor para mim do que essa coisa meio lúgubre que eu tô aqui no... Isso, a minha nunca vai alterar muito, porque eu tenho só uma janelícula ali no escritório, a minha janelinha, você viu, é um retanglinho, então eu sempre tô com esse arsenal em cima de mim. Final é tchau para todos e um beijo enorme para Suzy Márcia. Beijo, Suzy, fica boazinha. Obrigada, pessoal, beijo em todo mundo.